Fala pessoal, eu sou o Caio, sou escrivão de polícia aqui na Polícia Civil de São Paulo e o vídeo de hoje é para falar de algo chato. Esse mês eu acabo de completar 5 anos estudando para concurso. Foi uma jornada aí com altos e baixos, algumas conquistas e muitas derrotas também e coisas que se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. O vídeo de hoje é para eu trazer um pouco desse meu histórico de concursos e no final trazer algumas dicas do que eu faria diferente para que vocês não caiam nos mesmos erros que eu cometi lá no começo. Então eu comecei a estudar em 2020, porque eu estava em um emprego na iniciativa privada em uma multinacional. Era um bom emprego, mas eu estava um pouco frustrado porque eu sentia que aquilo estava engolindo minha vida, não estava tendo tempo para minha vida pessoal e isso estava me desmotivando. E junto com isso veio a pandemia em 2020, eu acabei perdendo esse emprego. Eu já estava frustrado com a iniciativa privada, aproveitei essa oportunidade então para rever os meus planos para o futuro. E eu vi que ia sair um edital da Polícia Federal nos próximos meses, nos meses seguintes, e eu lembrei que de um sonho antigo de ser policial federal, então eu aproveitei essa situação que eu acabei voltando para casa dos meus pais para estudar. Então foi um primeiro momento de estudo onde eu estudava muitas horas líquidas, mas sem muito conhecimento, sem muito método. Eu chegava a estudar 7, 8 horas por dia, horas líquidas, né? Que isso era praticamente o dia inteiro, manhã, tarde e noite estudando para a Polícia Federal. E como eu não sabia muito bem como fazer, eu comprei livros, né? Eu lembro que eu comprei um livro de contabilidade e um livro de estatística e comecei a debulhar aqueles livros de início a fim. E lá pelo segundo, terceiro mês, eu vi que aquilo ali não ia trazer muito resultado. E eu buscava ativamente outras ferramentas na internet, como que eu deveria estudar. E aí eu percebi que eu deveria ter comprado realmente um curso direcionado para a Polícia Federal. Então, percebendo o erro, eu comprei um curso de um grande cursinho do mercado, que tinha um material já muito mais direcionado, com questões. Eu também comprei o acesso a uma plataforma de questões, que se mostrou algo essencial, que eu mantenho até hoje essa mesma plataforma, e recomendo esse estudo por questões, né? Isso já é algo bastante batido, né? Que as pessoas sabem que realmente é uma forma bastante ativa de você estudar, ajuda bastante. Então lá pelo segundo, terceiro mês, estudando por livros, eu percebi o erro que eu tinha cometido, fiz esse redirecionamento de rota e continuei estudando 6, 7, 8 horas líquidas por dia. E veio a prova então da Polícia Federal, praticamente 8 meses após o meu início dos estudos. Eu fiz a prova e acabei tirando 70 pontos líquidos, que apesar de ser uma boa nota, não consegui atingir a nota de corte, que foi de 75. Mas eu vi ali que para quem não conhecia nada de direito penal, constitucional, não conhecia nada de contabilidade, e ter feito essa prova, ter tirado essa nota, eu vi que era assim possível, né? Que se eu tivesse uma estratégia certa, um direcionamento certo, eu ia conseguir um resultado. Após a prova da Polícia Federal, ali naquele momento eu já tinha voltado a trabalhar na iniciativa privada, numa empresa que eu estava home office, porque eu me sentia muito inseguro de ficar somente estudando. Eu também tinha voltado para casa dos meus pais depois de um período morando sozinho, então já é difícil você se acostumar a ter a sua vida, ter suas coisas e voltar a depender dos familiares, né? Então eu estava um pouco inseguro com isso e apareceu essa oportunidade de home office, então eu já tinha voltado a trabalhar na iniciativa privada, mas eu estava em mente de que eu iria sim focar nos estudos, né? Que eu ia sim buscar um cargo público. E eu estava um pouco perdido do que área que eu deveria estudar, né? Eu lembro que eu cheguei a ver alguns PDFs sobre Receita Federal, enfim. Eu estava realmente perdido. E pesquisando e tudo mais, não sabia se deveria continuar estudando para a polícia. E aí depois de alguma pesquisa eu entendi que a área que eu deveria me direcionar era para perícia criminal, né? Com minha formação em engenharia, eu vi que haveriam diversas oportunidades para estudar em diversos estados com cargos de perito criminal, com essa ênfase em engenharia. Então eu entendi que seria o melhor a fazer e então a partir desse momento eu redirecionei meus estudos da Polícia Federal para perícia criminal. E muita coisa foi aproveitada, inclusive como ambos os cargos são cargos policiais, eu reaproveitei muita coisa. E aí segui trabalhando, esse é um segundo momento
que é um momento que já estava ali com 2 anos de estudo, um momento em que eu estava trabalhando na iniciativa privada, estudando. Nesse momento eu não consegui estudar mais tantas horas líquidas. Já vinha um tempinho de estudo e tal, eu conseguia fazer durante a semana 3 horas líquidas ali com um certo esforço. Eu acordava às 5 da manhã, estudava mais ou menos 1h30 de manhã, ia trabalhar, voltava a fazer um treino ali de crossfit ou uma corrida, eu estudava mais 1h30 e repetia isso todo dia de segunda a sexta. Chegava sábado e domingo, eu estudava um pouquinho mais, chegava a fazer 4 horas líquidas. Eu não conseguia fazer muito mais do que eu fazia de semana, porque final de semana também ficavam os outros afazeres. Eu jogava tudo pro final de semana para resolver. Qualquer coisa de casa, enfim, qualquer coisa que tinha que resolver, eu jogava pro final de semana para conseguir fazer essas 3 horas todos os dias. E esse foi o momento, acho que mais difícil desse período de estudos, que foi conciliar o trabalho na iniciativa privada com o estudo para concurso. Porque quem trabalha na iniciativa privada, quem sabe que como a gente é muito demandado. A gente é demandado às vezes fora do nosso horário de trabalho, com ligações fora de hora, e o nosso chefe, enfim, a empresa sempre quer que a gente entregue cada vez mais. Então, deu um problema técnico aqui, mas eu estava falando que a gente é sempre demandado cada vez mais e com ligações fora de hora, então isso atrapalha ter um equilíbrio entre a vida profissional e os estudos. E também tinha um fato que me afetava bastante, que é que eu não podia contar para ninguém que eu estava estudando, porque isso não é bem visto ainda na iniciativa privada. Então eu passava o final de semana estudando, chegava segunda-feira, o pessoal contava as coisas que tinham feito no final de semana, eu não tinha assunto para falar. Eu lembro que eu inventava que estava vendo alguma série. Eu falava, tô vendo Vikings, sendo que eu já tinha visto essa série há vários anos atrás e tal, e só para ter um assunto, alguma coisa para falar e ninguém descobria e tinha que ficar escondendo, enfim, era psicologicamente muito ruim. Então esse segundo momento foi o mais difícil, né? E durante esses anos aí, eu vinha estudando, então, redirecionado meu estudo para perícia criminal e trabalhando na iniciativa privada. E em 2022 abri o concurso para escrivão da Polícia Civil de São Paulo, que eu aproveitei muita coisa do estudo para perito criminal e fiz essa prova, sendo aprovado em 2022 e fui nomeado somente em 2024, porque é um concurso realmente demorado. E eu lembro que quando eu fui chamado em 2024, eu fiquei com bastante dúvida se eu assumia o cargo ou não, porque eu ia receber um pouquinho menos, o salário um pouco menor, né? Porém, eu assumi em 2024, faz um pouco mais de um ano agora, né? E foi uma decisão muito acertada, porque aí eu entro no terceiro momento de estudos, que é um momento onde eu estava com um emprego público e estudando para outros concursos, né? E então foi um momento, está sendo um momento, né, de muito mais equilíbrio entre os estudos, a vida profissional, a vida pessoal, porque apesar de escrivão ser um cargo que tem uma fama de que trabalha bastante realmente, por um cargo público a gente trabalha realmente bastante, não tem comparação ali com a iniciativa privada. Um exemplo é que eu tirei agora há pouco 30 dias de férias, onde eu fiquei 30 dias fora do trabalho, o que para a iniciativa privada já seria algo difícil de imaginar, e não recebi uma ligação sequer do trabalho, né? Então, para ver que assim, existe uma diferença ali do tipo de cobrança e você consegue realmente estudar de uma forma muito melhor. Sem contar que eu não tenho mais aquela pressão de ficar escondendo que eu estudo para concursos, né? Isso ficou no passado, isso tirou um peso bem grande das minhas costas, né? E aí nesse período, nesse terceiro momento, eu tive aprovações importantes. Eu fui aprovado para perito de Goiás, na verdade no cadastro de reserva, que eu acabei não sendo chamado. E também agora recentemente, esse ano, nesse começo desse ano, eu passei para perito de Minas Gerais. Mas o concurso ainda não foi homologado, né? Ainda tem etapas de títulos e algumas etapas. Mas enfim, a intenção desse vídeo, esse foi um panorama do meu histórico, né? Falar um pouco assim da frustração que é chegar no 5º ano de estudo, né? Porque quando a gente começa, a gente quer ter o resultado muito mais rápido, né? Eu esperava que em 2, no máximo 3 anos, já estaria ali no meu cargo fim e que seria realmente mais fácil, né, para alcançar esse objetivo. E aí eu vou trazer 3 dicas que eu acho importante para que a gente consiga continuar estudando
e consiga ressignificar esse momento. Então, se você está começando agora, ou se você está mais avançado nos estudos, eu quero dar 3 dicas que vão ajudar você a ter uma vida mais saudável estudando para concursos. A primeira dica é cuidado com o imediatismo, porque é o que eu falei, muitas vezes a gente quer ter os resultados ali rapidamente, 1, 2 anos estudando, e na verdade, falando até com pessoas que fizeram concursos em uma outra época, talvez isso tenha sido verdade no passado, mas hoje em dia dificilmente alguém estuda menos de 1 ano e vai ser aprovado, porque é um mercado que se desenvolveu bastante, existem diversas empresas multimilionárias, enfim, num mercado que tem um material de altíssima qualidade a um preço super acessível. Então hoje a concorrência ela é muito qualificada e difundida. Então você pode estar em qualquer lugar do país estudando com um PDF ali de alto nível, ou videoaulas, professores de alto nível. Então realmente a concorrência hoje ela é muito mais qualificada, além da questão de coaches e pessoas especializadas a te ensinar como estudar. E então a qualificação dos concurseiros está num patamar muito alto, o que torna difícil alguém chegar num nível competitivo em menos de 1 ano. Então, esse imediatismo é algo que deve ficar para o passado. As pessoas têm que ter uma visão mais de longo prazo, têm que pensar no concurso como uma maratona. Então não adianta a gente dar aquele sprint, correr com toda a nossa energia, toda a nossa força, que em 500 metros a gente vai cansar, sendo que tem 42 quilômetros ali para serem percorridos. Então a gente tem que buscar, eu acho até válido, no começo dos estudos, começar com uma intensidade bem alta, porque você está ali com aquela energia. Eu lembro que eu tinha raiva no começo ali da minha situação, na iniciativa privada, do desemprego, e aquela raiva me alimentava a estudar que nem um louco. Então eu estudava muito no começo, eu acho importante começar com essa energia, às vezes até dá certo de você, que nem eu, quase conseguir a aprovação na Polícia Federal. Então é importante começar com essa energia, porém depois a gente tem que ter um redirecionamento ali de rota, entrar num ritmo que a gente consiga sustentar no longo prazo. Então já entra no meu segundo momento, que eu já estava ali no emprego, na iniciativa privada, e estudando ali 3 horas líquidas por dia, num ritmo que eu estudava um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, e às vezes acontecia algum imprevisto e tal, eu não conseguia estudar as 3 horas, estudava uma que seja. Isso aí vem a segunda dica, que é mantenha a chama acesa. Como vocês viram, eu passei por diferentes momentos aí dessa minha vivência aí como concurseiro, e foi importante o tempo todo estar mantendo a chama acesa, porque às vezes o objetivo está um longo prazo, mas a gente tem que pegar aquele grande objetivo a longo prazo e transformar ele em pequenas metas mais palpáveis, mais alcançáveis no curto prazo. Então, uma dica é tenha metas semanais. Eu busco estudar sempre entre 20 e 25 horas líquidas por semana, que dá entre 3 e 4 horas ali por dia, e eu busco ativamente horários na minha agenda para conseguir concluir isso. Às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa, e não consigo concluir, mas não é por conta disso que eu não vou não deixar de estudar nesse dia. Eu pego e estudo meia hora, 1 hora que seja. Aquela meia hora, 1 hora, ela pode ser, assim, em termos de conteúdo, não agrega em tanta coisa, mas elas vão agregar em manter a chama acesa de fato, manter ali a tua meta no teu campo de visão, trazer para o teu campo de visão, deixar mais próximo esse objetivo. E a terceira dica é cuidar do teu psicológico. Agora eu estou com um acompanhamento psicológico a partir desse ano, foi algo que eu negligenciei um pouco nos últimos anos, mas se você também não consegue ter um acompanhamento com um profissional, algo muito positivo é cuidar da tua vida social, porque é normal que o concurseiro ele se isole, porque é lógico, a gente não vai conseguir ter uma vida social que as outras pessoas têm, indo para festas, para churrasco, para almoço de família o tempo inteiro, porque a gente precisa daquelas horas no final de semana, enfim, para estar estudando. Mas a gente não pode deixar de ter essa convivência. E algo que me ajudou muito a manter o psicológico em dia foi a prática de atividade física coletiva. Eu pratico CrossFit e só de estar ali praticando atividade física junto com outras pessoas, para mim foi algo muito positivo, porque eu me isolava muito, principalmente na época que eu estava home office e estudando à noite. Então eu me isolava praticamente o dia inteiro sem contato humano. E o único momento que eu tinha algum contato humano era quando eu ia para aquele treino de CrossFit,
chegava lá, às vezes tinha um treino em dupla, em trio, aí você trocava uma ideia ali sobre qualquer besteirinha ali, coisa básica sobre o exercício, falava ali de alguma questãozinha básica ali, enfim. Mas isso já ajudava a manter ali uma vida social ativa e também a própria prática de atividade física é algo que os concurseiros negligenciam bastante e ela, na verdade, ela é muito importante porque ela vai te ajudar a ter um foco, né? O momento do dia que eu mais absorvo conteúdo é quando eu volto de uma atividade física e é um momento que a minha mente está funcionando melhor. E além de que ela ajuda no seu sono, na qualidade do seu sono, que o concurseiro, para você conseguir memorizar aquele conteúdo, é importante que tenha uma boa noite de sono. Então, o exercício físico ele me ajudou nessas três frentes. Me ajudou com o sono, com a concentração e a manter uma vida social minimamente ativa. Lógico, você não vai ter a vida social ideal, você não vai fazer às vezes o treino ideal, né? Mas é o possível. Então, dentro da sua realidade, você tem que buscar esses artifícios para conseguir manter a cabeça no lugar, que pensando no concurso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros, é importante manter a cabeça no lugar, porque hoje eu sinto o seguinte, eu estou há 5 anos estudando. Se eu precisar passar mais 5 anos estudando, ok, eu consigo, eu não vou quebrar no meio do caminho. Eu não estou num ritmo que, não vou aguentar chegar até o final da minha jornada. E eu vi isso acontecer diversas vezes com colegas, às vezes, que começaram muito bem, mas negligenciaram o psicológico, né? E aí acabaram em determinado momento desistindo de estudar e perdendo tudo aquilo, todo aquele conhecimento que adquiriram acabou ficando para trás e não vai ser utilizado para nada. Então é importante manter isso em mente. E se possível, dentro da realidade de cada um, buscar o apoio psicológico aí de um profissional que realmente vai ajudar bastante, né? Então essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que sejam úteis aí, que vocês consigam aprimorar isso, aplicar isso no dia a dia de vocês. E assim como outros youtubers me ajudaram no passado, a intenção aqui é estar ajudando quem está começando agora ou quem já está um tempinho nessa estrada e está às vezes até um pouquinho desmotivado, né? Trazer a minha experiência, compartilhar, que eu acho que são conhecimentos úteis que podem ajudar vocês aí na tua jornada. E se tiver algum ponto que vocês queiram conversar, alguma outra dica que vocês acham importante para manter essa chama do concurso público acesa, de estar sempre estudando, se você tem alguma outra dica, alguma outra sugestão, comenta aqui embaixo, vamos compartilhar a ideia, a gente trocar uma ideia mesmo, tá bom? Então é isso, vamos seguir firmes nos estudos, gente. Obrigado pela atenção, até a próxima.